De faxineira humilhada a CEO. A história que vai te inspirar. Capítulo 1. Você já foi julgado por algo que não podia controlar? Renata foi. Mas ela vai te mostrar que nada é impossível para quem acredita. Você é mais forte do que imagina. Renata nasceu com uma deficiência auditiva. Desde pequena, aprendeu que o silêncio pode machucar mais do que as palavras. Aos 24 anos, trabalhava como faxineira em uma grande empresa. Mas era tratada como se fosse invisível. Ela suportava olhares de desprezo, risadinhas e comentários cruéis. Funcionários cochichavam. Ela nem escuta direito, por isso só serve para limpar mesmo. Mas ninguém sabia que, por trás daquele uniforme, havia uma mulher com sonhos e ideias maiores do que qualquer humilhação. Nunca permita que os outros definam o seu valor. Renata limpava salas de reuniões enquanto executivos entravam, ignorando sua presença. Ela fingia não se importar, mas por dentro, doía. E doía muito. Quando o mundo dormia, Renata estudava. Em silêncio, com livros antigos e vídeos na internet, sonhava em ser mais do que o cargo que lhe deram. Sonhava em criar, sonhava em liderar, sonhava em transformar. Nunca desista dos seus sonhos. Mas nem sempre ela era forte. Um dia, após uma funcionária derrubar café de propósito para que ela limpasse, ouviu: "É para isso que você serve, né? Pega o pano." Ela chorou sozinha no banheiro. Pensou em desistir. Pensou em largar tudo, mas algo dentro dela gritava que aquela não seria sua história final. Mesmo invisível para muitos, Renata tinha uma mente afiada. Em um dia comum, notou um problema que ninguém viu. Um equipamento desligado que estava causando um caos na empresa. Discreta, ela resolveu a situação. Você pode estar no lugar certo para começar sua revolução. Essa é apenas a primeira parte da história da mulher que saiu do silêncio e da humilhação para se tornar CEO. Você acredita que isso é possível? Se esta história te inspirou, curta, comente e compartilhe. Mais pessoas precisam acreditar no poder dos seus sonhos. Capítulo 2. O preconceito que quase quebrou Renata. Você já se sentiu pequeno diante do preconceito? Já teve a sensação de que ninguém enxerga quem você realmente é? Renata sabe exatamente como é isso. Mas ela também vai te provar que o impossível só existe até alguém vencê-lo. Renata trabalhava incansavelmente como faxineira em uma das maiores empresas da cidade. Todos os dias, chegava antes do amanhecer. Limpava as salas de reunião, os corredores e os banheiros. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando por dentro se sentia quebrada. Aos olhos de muitos, ela era apenas mais uma funcionária invisível. Mas ninguém imaginava que, por trás daquele uniforme simples, existia uma mulher cheia de sonhos, inteligência e coragem. No entanto, o preconceito estava por todos os lados. Alguns funcionários passavam por ela sem sequer dizer bom dia. Outros riam de suas dificuldades de audição e cochichavam como se ela não tivesse sentimentos. Ela nem escuta direito, por isso só serve para limpar, diziam. Cada palavra doía como uma ferida aberta. Às vezes, Renata se trancava no banheiro para chorar escondida. Era como se cada lágrima levasse embora um pedaço da sua confiança. Mas, mesmo assim, ela se levantava, secava o rosto e voltava para o trabalho. Renata sabia que sua deficiência auditiva a colocava em uma posição vulnerável. Mas, em vez de usar isso como desculpa, ela decidiu usar como força. Aprendeu a ler os lábios das pessoas. Aprendeu a observar detalhes que os outros não viam. E aprendeu a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Dentro dela, havia uma chama que ninguém poderia apagar. Um dia, durante a limpeza da sala do diretor, ela ouviu fragmentos de uma reunião importante. Um grande problema estava prestes a acontecer. Uma falha em um projeto milionário poderia custar caro à empresa. Renata, com sua atenção e sua vontade de aprender, percebeu a solução para o problema. Ela não tinha voz na empresa, mas guardou aquilo no coração. À noite, buscou na internet informações sobre o assunto. Estudou sozinha, como fazia todas as noites, entre uma xícara de café e páginas e mais páginas de anotações. Enquanto muitos dormiam, Renata estava acordada, sonhando alto. Ela sabia que, para mudar de vida, precisaria de algo mais do que força de vontade.
Precisaria de conhecimento. E, mesmo sem ter dinheiro para cursos, fazia do pouco que tinha uma arma poderosa: a sede de aprender. Naquela noite, ela chorou. Não de dor, mas de cansaço e esperança. Um dia, pensou ela, eles vão me ouvir. Um dia, vou mostrar quem eu realmente sou. No trabalho, as humilhações continuavam. Uma funcionária derrubou o café de propósito na sala para que Renata limpasse e disse em tom arrogante: "É para isso que você serve, não é?" Renata respirou fundo. Pegou o pano, limpou e engoliu o orgulho. Mas, dentro dela, algo começou a mudar. Não era raiva, era determinação. Ela entendeu que precisava usar aquela dor como combustível. Com o tempo, Renata começou a estudar administração, liderança e gestão de pessoas. Lia livros velhos, assistia a palestras gratuitas na internet e fazia anotações detalhadas. Ela enxergava os erros da empresa, a forma como tratavam as pessoas, e pensava: se um dia eu tiver a chance, vou fazer tudo diferente. Vou criar um lugar onde cada pessoa seja respeitada. A vida parecia estar contra ela, mas Renata nunca deixou de acreditar que havia um propósito maior para sua história. Ela sabia que sua deficiência e suas humilhações não definiam seu futuro. Pelo contrário, seriam a prova de que qualquer pessoa, por mais invisível que pareça, pode se tornar gigante. Certa noite, ao olhar para o céu, ela sussurrou para si mesma: "Eu vou conseguir. Nem que leve anos, eu vou conseguir." E esse pensamento se tornou a sua meta. A cada humilhação, a cada porta fechada, ela repetia em silêncio: "Eu vou conseguir." Este é apenas o começo da transformação de Renata. O preconceito quase a quebrou, mas, em vez de destruí-la, tornou-a mais forte. Se você acredita que ninguém deve ser definido pelo cargo que ocupa, curta este vídeo agora. Escreva nos comentários: "Eu acredito na força dos sonhos." E compartilhe esta história para inspirar outras pessoas. Não perca o próximo capítulo: o dia em que Renata foi humilhada diante de todos. Capítulo 2: O preconceito que quase quebrou Renata. Você já se sentiu pequeno diante do preconceito? Já teve a sensação de que ninguém enxerga quem você realmente é? Renata sabe exatamente como é isso. Mas ela também vai te provar que o impossível só existe até alguém vencê-lo. Renata trabalhava incansavelmente como faxineira em uma das maiores empresas da cidade. Todos os dias, chegava antes do amanhecer. Limpava as salas de reunião, os corredores e os banheiros. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando por dentro se sentia quebrada. Aos olhos de muitos, ela era apenas mais uma funcionária invisível. Mas ninguém imaginava que, por trás daquele uniforme simples, existia uma mulher cheia de sonhos, inteligência e coragem. No entanto, o preconceito estava por todos os lados. Alguns funcionários passavam por ela sem sequer dizer bom dia. Outros riam de suas dificuldades de audição e cochichavam como se ela não tivesse sentimentos. Ela nem escuta direito, por isso só serve para limpar, diziam. Cada palavra doía como uma ferida aberta. Às vezes, Renata se trancava no banheiro para chorar escondida. Era como se cada lágrima levasse embora um pedaço da sua confiança. Mas, mesmo assim, ela se levantava, secava o rosto e voltava para o trabalho. Renata sabia que sua deficiência auditiva a colocava em uma posição vulnerável. Mas, em vez de usar isso como desculpa, ela decidiu usar como força. Aprendeu a ler os lábios das pessoas. Aprendeu a observar detalhes que os outros não viam. E aprendeu a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Dentro dela, havia uma chama que ninguém poderia apagar. Um dia, durante a limpeza da sala do diretor, ela ouviu fragmentos de uma reunião importante. Um grande problema estava prestes a acontecer. Uma falha em um projeto milionário poderia custar caro à empresa. Renata, com sua atenção e sua vontade de aprender, percebeu a solução para o problema. Ela não tinha voz na empresa, mas guardou aquilo no coração. À noite, buscou na internet informações sobre o assunto. Estudou sozinha, como fazia todas as noites, entre uma xícara de café e páginas e mais páginas de anotações. Enquanto muitos dormiam, Renata estava acordada, sonhando alto. Ela sabia que, para mudar de vida,
precisaria de algo mais do que força de vontade. Precisaria de conhecimento. E, mesmo sem ter dinheiro para cursos, fazia do pouco que tinha uma arma poderosa: a sede de aprender. Naquela noite, ela chorou. Não de dor, mas de cansaço e esperança. Um dia, pensou ela, eles vão me ouvir. Um dia, vou mostrar quem eu realmente sou. No trabalho, as humilhações continuavam. Uma funcionária derrubou o café de propósito na sala para que Renata limpasse e disse em tom arrogante: "É para isso que você serve, não é?" Renata respirou fundo. Pegou o pano, limpou e engoliu o orgulho. Mas, dentro dela, algo começou a mudar. Não era raiva, era determinação. Ela entendeu que precisava usar aquela dor como combustível. Com o tempo, Renata começou a estudar administração, liderança e gestão de pessoas. Lia livros velhos, assistia a palestras gratuitas na internet e fazia anotações detalhadas. Ela enxergava os erros da empresa, a forma como tratavam as pessoas, e pensava: se um dia eu tiver a chance, vou fazer tudo diferente. Vou criar um lugar onde cada pessoa seja respeitada. A vida parecia estar contra ela, mas Renata nunca deixou de acreditar que havia um propósito maior para sua história. Ela sabia que sua deficiência e suas humilhações não definiam seu futuro. Pelo contrário, seriam a prova de que qualquer pessoa, por mais invisível que pareça, pode se tornar gigante. Certa noite, ao olhar para o céu, ela sussurrou para si mesma: "Eu vou conseguir. Nem que leve anos, eu vou conseguir." E esse pensamento se tornou a sua meta. A cada humilhação, a cada porta fechada, ela repetia em silêncio: "Eu vou conseguir." Este é apenas o começo da transformação de Renata. O preconceito quase a quebrou, mas, em vez de destruí-la, tornou-a mais forte. Se você acredita que ninguém deve ser definido pelo cargo que ocupa, curta este vídeo agora. Escreva nos comentários: "Eu acredito na força dos sonhos." E compartilhe esta história para inspirar outras pessoas. Não perca o próximo capítulo: o dia em que Renata foi humilhada diante de todos. Capítulo 3: A humilhação pública que mudou tudo. Você já foi humilhado na frente de todos? Aquela sensação de querer desaparecer? Renata passou por isso. Mas esse dia se tornaria o momento que mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã, Renata acordou antes do sol nascer. Pegou o ônibus lotado, com o coração pesado, mas com a mesma vontade de sempre. Chegou à empresa com o sorriso que costumava usar como armadura. Mas o que ela não sabia era que aquele dia ficaria marcado em sua memória para sempre. A empresa receberia a visita de um grupo de investidores internacionais. Tudo estava impecável. O hall brilhando, as mesas alinhadas, os corredores cheirando a limpeza. E, claro, Renata estava por trás de tudo isso. Durante a preparação, uma das chefes do setor, conhecida por tratar os funcionários com desprezo, apontou para Renata e disse em voz alta: "Você não esquece que o seu lugar é no fundo, ninguém quer ver faxineira no caminho de investidores." As palavras caíram como pedras no coração de Renata. Ela sentiu os olhares de alguns colegas, uns com pena, outros rindo por dentro. Por dentro, ela queria gritar: "Eu valho muito mais do que isso." Mas apenas abaixou a cabeça. Mais tarde, já durante a visita, uma situação inesperada aconteceu. Um dos investidores deixou cair café em cima de documentos importantes. Sem pensar duas vezes, Renata se aproximou para ajudar. Mas, antes que ela pudesse falar, a mesma chefe gritou na frente de todos: "Renata, fica no seu lugar. Você está atrapalhando." O silêncio na sala foi cortante. Todos olharam para ela. Renata sentiu o rosto arder de vergonha. Quis desaparecer. Por alguns segundos, ela se sentiu pequena, invisível, impotente. Mas, algo dentro dela começou a despertar. Não era raiva. Era um grito de alma. Uma voz dizendo: "Isso não é o seu fim. Isso é só o começo." Ela respirou fundo, saiu da sala e foi para o banheiro. Olhou para si mesma no espelho e disse baixinho: "Um dia, eu vou estar no outro lado dessa mesa." Naquela noite, Renata voltou para casa chorando no ônibus. Cada lágrima parecia uma mistura de dor e revolta. Mas, em vez de desistir, ela usou aquela humilhação como combustível.
Pegou seus livros antigos, abriu o caderno e continuou estudando como se sua vida dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. A chefe que a humilhou começou a persegui-la, implicando com cada detalhe. Mas Renata, em vez de quebrar, se tornou ainda mais firme. Ela não apenas fazia o trabalho de faxina com perfeição, mas também observava cada decisão, cada reunião. Anotava mentalmente erros de gestão que ninguém notava. Com o tempo, começou a encontrar maneiras de se aproximar de pessoas influentes da empresa. Sempre educada, sempre com um sorriso sincero, mas com os ouvidos atentos. Alguns colaboradores começaram a perceber algo diferente nela. Renata não era só uma faxineira. Era alguém que via soluções onde ninguém olhava. Certa tarde, um dos gerentes mais antigos a viu anotando coisas num caderno e perguntou o que era. Ela, tímida, disse: "São ideias para melhorar a empresa. Coisas que vejo durante meu trabalho." O gerente ficou surpreso com a clareza das ideias. Aquilo plantou uma semente de esperança em Renata. Talvez, um dia, alguém acreditasse nela. Renata entendeu que cada humilhação que sofreu naquele dia seria, no futuro, o motivo pelo qual ela se ergueria com ainda mais força. Foi no fundo do poço que ela encontrou o que realmente tinha dentro de si: coragem. A coragem de continuar, de persistir, de provar para todos, e principalmente para si mesma, que ela poderia chegar ao topo. Se você já foi humilhado, lembre-se de Renata. A dor não é o fim. Ela pode ser o início da sua vitória. Curta este vídeo agora para mostrar que você acredita na força dos sonhos. Escreva nos comentários: "Minha dor será minha força." E compartilhe esta história para inspirar alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo capítulo: o dia em que Renata foi notada pela primeira vez. Capítulo 4. O dia em que Renata foi notada pela primeira vez, e se, de repente, alguém enxergasse o seu valor. Renata viveu esse momento e nunca mais foi a mesma pessoa. Renata continuava enfrentando dias longos, silenciosos e cheios de desafios. A humilhação que sofreu ainda doía, mas agora ela a usava como combustível para continuar. Cada canto da empresa tinha algo para ensinar. Cada conversa, mesmo de longe, era uma oportunidade de aprender. Enquanto limpava os corredores, ouvia trechos de reuniões e anotava ideias. Sabia que aquilo poderia parecer loucura, mas para ela, era um plano. Em uma manhã, enquanto organizava a sala de conferências, Renata encontrou alguns papéis jogados no lixo. Eram anotações de um projeto de expansão da empresa. Curiosa e determinada, ela começou a ler. Entre números e estratégias, percebeu algo óbvio: havia falhas no planejamento. Ela pensou, por um momento, se deveria ou não guardar aquilo. E decidiu que sim. Guardou para estudar e entender. No dia seguinte, o gerente que havia notado seu caderno algumas semanas antes passou pela sala e viu Renata limpando uma lousa com cuidado, quase como se estivesse organizando suas próprias ideias. Ele sorriu e comentou: "Você sempre trabalha assim, como se fosse dona de tudo." Renata ficou sem jeito, mas respondeu com sinceridade: "Se eu estivesse no seu lugar, cuidaria para que tudo fosse perfeito." "Então, por que eu faria diferente só porque estou limpando?" Aquela frase ficou ecoando na mente do gerente. Era rara a dedicação que Renata demonstrava. Ele olhou para ela com curiosidade e perguntou: "Você já pensou em algo além do que faz aqui?" Renata hesitou, mas respondeu: "Eu penso. Eu sonho em trabalhar na administração, mas sei que ninguém aqui me vê assim. Não é meu lugar." O gerente deu um passo à frente, olhou nos olhos dela e disse: "Você já parou para pensar que, às vezes, a única pessoa que precisa acreditar é você mesma?" Essas palavras acenderam algo dentro dela. Naquela noite, Renata abriu os papéis que encontrou no lixo e começou a estudar cada detalhe. Entre uma página e outra, rabiscou sugestões e soluções que ninguém havia pensado. Ficou até tarde, com uma xícara de café e uma mente fervendo de ideias. Na semana seguinte, houve uma grande reunião de emergência sobre aquele mesmo projeto de expansão. Algo não estava funcionando. Por coincidência, Renata foi chamada para limpar a sala antes do encontro. Enquanto ajeitava as cadeiras, ouviu os diretores reclamando da dificuldade em achar uma solução. O coração dela disparou.
Ela pensou: e se eu falasse algo? Eles iriam rir de mim? Quando os diretores saíram por alguns minutos, o gerente que acreditava nela entrou na sala, viu o olhar dela e disse em voz baixa: Você tem algo a dizer, não é? Renata quase recuou, mas respondeu: Eu acho que sei como resolver. É uma ideia simples, mas poderia funcionar. O gerente sorriu e disse: Então, me conte. Ela explicou, com clareza, uma das soluções que havia rabiscado no caderno. O gerente ficou impressionado. Era uma ideia eficiente e econômica, algo que ninguém na equipe havia sugerido. Dias depois, para a surpresa de Renata, a empresa adotou parte da solução dela. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquela ideia, mas ela sabia. Pela primeira vez, Renata sentiu que podia ser mais do que uma faxineira. Naquela noite, ela não chorou de tristeza, mas de emoção. Pela primeira vez, alguém dentro daquela empresa havia notado seu potencial. E isso foi o suficiente para reacender todos os sonhos que ela guardava no coração. Renata sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que aquele momento era um sinal. Um sinal de que ela estava no caminho certo. Se você já foi subestimado, lembre-se, não é o que as pessoas dizem sobre você que define o seu valor. É o que você faz com o que dizem. Curta este vídeo se você acredita que todos têm um valor único e escondido, esperando para ser descoberto. Escreva nos comentários: Meu valor não depende da opinião dos outros. Compartilhe esta história com alguém que precisa de um empurrão para acreditar em si mesmo. Nos vemos no próximo capítulo. Capítulo 5. Quando tudo parece impossível, o que você faz? Renata decidiu lutar. Depois do dia em que foi notada pela primeira vez, algo mudou dentro de Renata. Pela primeira vez em anos, ela voltou para casa com um brilho diferente nos olhos. Deitou a cabeça no travesseiro e pensou: se alguém acreditou em mim hoje, é porque existe algo aqui que vale a pena. Mas acreditar não era suficiente. Ela sabia que o mundo não iria abrir portas para alguém como ela, sem estudo, sem diploma, sem uma posição de destaque. Então, naquela mesma noite, ela tomou uma decisão. Iria mudar sua vida, um passo de cada vez. No dia seguinte, acordou mais cedo do que nunca. Antes do ônibus passar, ela pegou um caderno novo, que comprou com as poucas moedas que sobraram, e escreveu na primeira página: Meus planos para vencer. Ali, listou tudo o que precisava fazer: estudar, aprender, observar, errar, tentar de novo. Naquela manhã, enquanto limpava a recepção da empresa, viu um anúncio pregado no mural: Curso de Administração para Colaboradores, inscrições abertas. O coração dela disparou, mas, logo abaixo, uma condição fria e cruel: apenas para funcionários de nível administrativo. Renata suspirou. Ela era só uma faxineira. Ainda assim, decidiu perguntar à chefe do RH se poderia ao menos assistir às aulas. A resposta foi um olhar de desprezo e um: Isso não é para você, Renata. Volte ao seu trabalho. Aquelas palavras poderiam tê-la destruído. Mas não. Renata saiu dali mais decidida do que nunca. Ela pensou: se não querem me ensinar, eu mesma vou aprender. Foi até uma biblioteca comunitária depois do trabalho, ainda com o uniforme sujo e as mãos cansadas. Pediu livros sobre administração, marketing, liderança. A bibliotecária a olhou com surpresa, mas emprestou os livros com um sorriso. Vai ser pesado levar tudo isso. Renata respondeu: mais pesado seria desistir. Os dias se tornaram uma maratona. Ela trabalhava o dia todo, chegava em casa exausta, mas ainda assim estudava. Substituiu as novelas da noite por vídeos e cursos gratuitos na internet. Assistia às aulas com fones de ouvido velhos, mas com a mente fervendo de ideias. Enquanto muitos descansavam, ela aprendia sobre gestão, sobre finanças, sobre como as empresas funcionam por dentro. Anotava cada conceito e pensava em como poderia aplicar tudo aquilo um dia. Um dia, enquanto limpava uma sala de reuniões, viu um quadro escrito com erros de planejamento de um projeto. O gerente que acreditava nela entrou e comentou: Isso aqui vai dar problema, mas ninguém percebe. Renata, com o coração acelerado, apontou para uma das falhas e disse: Se vocês ajustarem isso, talvez funcione melhor. O gerente a olhou surpreso: Você entende disso? Ela respondeu, com um sorriso tímido: Estou tentando aprender.
Porque eu sei que um dia posso ser mais do que isso. Aquela conversa acendeu uma faísca ainda maior. Ele se aproximou e disse: Se é isso que você quer, Renata, então não pare. Foi a primeira vez que alguém disse claramente: Não pare. Naquela noite, Renata chegou em casa e chorou. Mas não de tristeza. Chorou de gratidão por finalmente sentir que estava no caminho certo. Ela olhou para o caderno e escreveu: O primeiro passo já foi dado. Agora, nada vai me parar. Renata estava pronta para lutar. Se você acredita que a mudança começa com o primeiro passo, curta este vídeo agora. Escreva nos comentários: Meu primeiro passo começa hoje. Compartilhe esta história para inspirar alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo capítulo: O desafio que quase fez Renata desistir.